Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã, aqui no canal da RCC BH para fazermos juntos a Léxio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Muito mais do que escutar a Léxio Divina, muito mais do que acompanhar a Léxio Divina, você vai fazer comigo e vamos fazer juntos esse momento tão forte, tão rico de oração pessoal com a Palavra de Deus. Neste dia 19 de junho, estamos na segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje vai nos fazer refletir sobre aquilo que eu quero. Se eu quero que Jesus venha fazer um milagre na minha vida para eu ter mais fé, ou se eu quero que Ele venha me dar a fé para que eu possa ver os sinais e os milagres do dia a dia. A questão aí é essa. O texto de hoje, irmãos, é o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 12, versículos 38 a 42. Mateus 12, 38 a 42. Te convido a pegar a sua Bíblia, você que pode. Tantos vão lendo aqui pelo celular, pelo computador, no texto que já aparece. O importante é estarmos agora com o coração aberto, com a alma aberta, para podermos viver bem esse momento, e para isso pedimos o Espírito Santo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vem, Espírito Santo, ilumina as escolhas do meu dia, as escolhas da minha vida. Ilumina todas as decisões que eu preciso tomar hoje, que eu preciso tomar nesse tempo, para que dentre todas as escolhas, todas as decisões, eu possa ser guiado por aquilo que o Senhor ensina, por aquilo que o Senhor nos mostra, através da sua palavra, que é vida, que é viva e eficaz. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, descei sobre nós nesse momento de oração. Vamos à leitura do texto, a leitura atenta do texto, o primeiro degrau espiritual, procurando perceber o que é que o texto diz. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhes Jesus: esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dê um beijo aí na sua palavra, se você puder.
E vamos usar a nossa mente, a nossa imaginação para podermos entrar no texto e compreender o que esse texto está dizendo. Você entendeu o texto com essa leitura? Se você quiser, pode voltar e ler e escutar mais uma vez e ler mais uma vez. Não tem problema, mas é importante entender o que esse texto está dizendo. Vamos lá. Voltando um pouquinho antes para pegar o contexto, Jesus estava numa sinagoga, início do capítulo 12. E aí o que aconteceu? Ele ficou sabendo que os fariseus, ele estava lá na sinagoga pregando, fazendo milagres. E aí ficou sabendo que os fariseus estavam deliberando sobre os meios de o matar. Imagina a situação. Você vai colocando aí na sua mente. Jesus lá pregando nos milagres, ficou sabendo que os fariseus queriam matar. O que Jesus fez quando ficou sabendo disso? Se afastou para um lugar fora da sinagoga. O que aconteceu? A multidão toda foi atrás dele. Uma grande multidão seguiu. Ele curou todos os seus doentes. É a palavra que foi a liturgia do último sábado. Então imagina, Jesus pregando, Jesus curando, Jesus anunciando diante dessa multidão que foi atrás dele. E aí entra o texto de hoje. O que aconteceu? Alguns escribas, alguns mestres da lei, alguns fariseus tomaram a palavra. Imagine eles no meio do povo levantando a mão e gritaram lá, disseram: mestre, nós queremos que você faça um milagre para mim. Nós queremos te ver fazendo um milagre. Imagina, meus irmãos, diante de tantos milagres, tantos sinais, tantas curas que Jesus tinha feito diante deles, eles se levantam para poder provocar Jesus, para poder testar Jesus, uma vez que nada era o bastante para que eles pudessem crer. Eles falam: só vou acreditar, eles falaram, só vamos acreditar se você fizer um milagre aqui, do jeito que a gente quer. Como se fosse assim, um milagre incontestável, um sinal incontestável, que os obrigasse a crer. E Jesus fala o quê? Nananina, não. Não vou fazer. Uai, já, né? Não sei o que Jesus imaginou. Você vai imaginando aí a reação de Jesus. Tinha acabado de fazer. Não vou fazer. Por quê? Porque a fé é um ato de liberdade. A liberdade do homem de acreditar. Mas também a liberdade de Deus em se doar. Para quem crê, tudo é sinal de Deus. E para quem não crê, nenhum sinal é suficiente. Nada basta. Não vou fazer esse sinal. E aí Jesus busca dois exemplos do Antigo Testamento para explicar aquilo que ele estava dizendo, aquilo que ele estava pensando. Antes disso, ele chamou a geração de uma geração adúltera e perversa. Adúltera porque estava negando, insistindo em não reconhecer o verdadeiro esposo que era Jesus. E perversa porque, além de negar, estava tramando a sua própria morte. Imagina a realidade. Jesus coloca então esses exemplos, o profeta Jonas e o rei Salomão. O que o profeta Jonas fez? Ele foi enviado por Deus aos pagãos, aos ninivitas, à cidade de Nínive, lá no Iraque, distante lá de Israel. E ele foi enviado para lá para anunciar a conversão e que se eles não se convertessem, Deus iria destruir a cidade. Mas o que aconteceu? Eles escutaram a palavra do profeta, os ninivitas, fizeram penitência e se converteram. Olha que maravilha. E o rei Salomão, diante da sua sabedoria, coloca aqui a rainha do sul, a rainha de Sabá, que tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, e saiu lá de Sabá, na região lá da Etiópia, e
subiu até Israel no rei Salomão para ouvir a sua sabedoria. E a sabedoria de Salomão foi ouvida, foi acolhida. Ela reconheceu a grandiosidade de Deus diante daquela sabedoria. Veja bem o que Jesus fala, que coisa espantosa. Os ninivitas, a rainha de Sabá, eles se levantarão e condenarão esta geração, porque eles se converteram pela palavra de Jonas, eles acolheram a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão, quem é maior do que Jonas. Uma palavra mais forte que a de Jonas, uma sabedoria maior que a de Salomão, a sabedoria do próprio Jesus, e vocês não conseguem reconhecer esse sinal. E aí Jesus então deixa mais claro que sinal é esse. O único sinal que será dado é o sinal do Filho do Homem, que ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. O único sinal, meus irmãos, minhas irmãs, é a morte de Jesus. É Jesus crucificado. Como fala lá no 1 Coríntios, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eles querem o poder de Deus está na cruz. Eles querem a sabedoria de Deus está na cruz. A cruz é a misericórdia de Deus plena em relação à resistência do homem. É a resposta de Deus plena em relação à provocação do homem. É a grande prova de amor, do verdadeiro amor que se doa, que se entrega sem condições. Um amor tão grande que não cabe nem na cruz. Porque de fato ele morre e fica na terra, no seio da terra, 3 dias e 3 noites, mas ele ressuscitou. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu a cruz. A misericórdia foi maior, o amor foi maior. Ele está vivo. E diante deste sinal, Jesus coloca: quem não se abrir para esta proposta não poderá ver os outros milagres e os outros sinais. E aí já vamos passando para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação. Em que eu vou contrastar essa palavra, às vezes difícil, com a minha vida, às vezes difícil. E contrastar a minha vida, às vezes difícil, com esta palavra tão clara, que vem me apontar o caminho da fé e o caminho da conversão, como caminho para que eu possa experimentar Jesus, ter o contato com Jesus, a intimidade com Jesus, acolher a sua cruz, acolher a sua ressurreição e assim ver os milagres e os sinais diários que ele apresenta diante da minha vida. E eu me questiono como anda então a minha conversão. Tantas vezes me comporto como essa geração adúltera, como essa geração perversa, com outros deuses, colocando diante de Deus, na frente de Deus, o dinheiro, a ganância, a mágoa, o rancor, a preguiça, o egoísmo, o consumismo, a maldade. E você vai permitindo que o Espírito Santo vai te revelando no coração, como uma palavra de Deus, diante da urgência, da necessidade de conversão. E eu vou, como rei de Nínive, me colocar diante daquele que quer se abrir, arrepender, diante da pregação de Jesus, que é maior do que Jonas. Reconheço também que, como a Rainha do Sul, eu trago no meu coração dúvidas, questionamentos, incertezas.
e percebo que apenas Jesus pode ser a resposta para toda a inquietação da minha alma. Reconheço que tantas vezes minha fé é pequena demais e eu quero que Deus venha atender às minhas necessidades, fazer o que eu quero, que Ele faça um milagre na minha vida, que Ele faça um milagre na vida do outro, para que a fé possa surgir. Mas eu me coloco diante daquilo que é essencial, do grande sinal, da grande sabedoria, que é o próprio Jesus, que é a resposta. Quando eu me abrir a este sinal, eu vou ver os sinais que Ele fará e está fazendo na minha vida. E assim eu reconheço que eu preciso de ajuda para poder caminhar neste caminho de fé e neste caminho de conversão. E por isso já vamos passando para o terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que eu vou dizer: Senhor Jesus, venho a Ti. Venho a Ti, Senhor, neste dia, nesta tarde, nesta noite, com aquilo que eu tenho para Te oferecer, com aquilo que eu tenho para Te dar, com a minha vida, Senhor. Esta vida que o Senhor conhece tanto, que o Senhor sabe, porque o Senhor me sonda, porque o Senhor me ama. Quero me colocar, Senhor, agora diante do grande sinal da Tua cruz. Contemplar, Senhor, a Tua paixão. Do grande sinal da ressurreição, da vida nova, da vitória sobre a morte, sobre o pecado. E reconheço, Senhor, aumenta a minha fé. Que eu possa dar hoje o salto da fé, o passo da fé. Vem, Senhor Jesus. Derrama sobre mim, Espírito Santo, esta fé como dom, para que eu possa confiar naquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, naquilo que Jesus prometeu na sua palavra. Vem, Espírito Santo, acende no meu coração o dom da fé. Dá-me, Senhor, Espírito Santo, esta fé capaz de crer naquilo que meus olhos não podem ver, com uma expectativa diante daquilo que o Senhor mesmo coloca no meu coração. Vem, Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, neste dia. Tende misericórdia e tende piedade de todas as vezes que eu não escutei a sua palavra de conversão, de salvação e quis te buscar por interesse, apenas para ter vantagens pessoais. Tende misericórdia de mim, Senhor. Eu me prostro com essa fé que o Senhor mesmo me dá neste dia de hoje. E toma a decisão, Senhor, de acreditar, de me entregar, de me lançar, mas também de me comprometer diante da sua palavra, da sua proposta, da sua vida. Vem, Espírito Santo. Vai pedindo, meu irmão. Vem, Espírito Santo. Toda maldade, Senhor, toda perversão, Senhor, todo adultério espiritual, vem, Espírito Santo. Dá-me esta graça neste dia de concentrar no essencial que é Jesus, o sinal, Jesus, a sabedoria, Jesus, a resposta. Obrigado, Senhor, bendito sejas. Eu acolho, Senhor, o sinal, eu acolho, Senhor, a sabedoria, eu acolho, Senhor, a resposta. E aí já vamos passando para o quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que eu e você vamos nos silenciando diante da presença de Deus e permitindo que esta palavra aconteça de modo claro, de modo concreto, de modo pleno na minha vida. Diante desta decisão de estar com Jesus, vou reconhecendo como a rainha de Sabá: bendito seja o Senhor Deus,
que amou Israel para sempre. Bendito seja o Senhor Deus, que me amou, que se entregou, que se derramou por mim, para que eu possa ver e reconhecer os sinais, a vida, a alegria, a paz, a salvação, a conversão que Deus me dá como grande sinal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A Lexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.